Eu cuido de alguém com demência, ou um familiar com demência, Alzheimer, e ele não quer tomar remédio de jeito nenhum. Se essa situação pela qual você está passando, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas cruciais para tentar resolver esse problema aí na sua casa. O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP, atendendo em São Paulo, Balneário Camboriú e online para todo o Brasil. E hoje a gente vai falar sobre como dar remédios para quem tem demência. Primeira coisa que eu quero te falar, antes de trazer as 5 dicas que eu vou te trazer hoje, é que quem tem demência está com uma compreensão alterada em relação a quem não tem. O que isso quer dizer? Muita gente acha, por exemplo, que o Alzheimer, ele só é um problema de memória. Então a pessoa tem um problema ali só de esquecer e que o resto está normal. Não, gente, ele está com uma compreensão alterada. A pessoa ela não está fazendo aquilo ali porque ela quer. Ah, a pessoa ele tá sendo teimoso, ele não está tomando porque ele não quer, porque está fazendo birra. Não. Ele não está tomando remédio porque ele não sabe para que é. Mesmo que você diga, por exemplo, isso aqui é porque o senhor já infartou. Ele nem lembra que ele infartou. Ele não está acreditando. Às vezes ele nem mesmo sabe quem é você. Então se imagina aí na situação dele. Chega alguém, um estranho, e te manda tomar uns remédios porque você não sabe para que serve, ou mesmo se sabe para que serve, alguém explicou, mas você não acredita que tem aquela doença. Não faz sentido, né? A pessoa vai ter uma resistência, ela não vai querer tomar. Então, primeiro, entender isso. Por quê? Quando a gente fica ali combatendo, quando a gente fica chamando ele de teimoso, dizendo que tem sim que tomar, já teve infarto, tudo isso não ajuda. Isso não ajuda a deixar a pessoa ainda mais irritada. Você fica cansado como cuidador, isso não colabora em nada, isso não vai ajudar ele a interpretar, a entender. Inclusive, se você cuida de alguém com demência, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre coisas que não devem ser faladas para quem tem demência, para quem tem Alzheimer, que traz várias dicas desse tipo também. Mas calma, que agora a gente vai lá para os remédios, que é a dificuldade que você está tendo aí na sua casa. Primeira dica que eu dou é: entenda se tem algum motivo por trás. Tem muito paciente que às vezes não está querendo tomar o remédio porque o gosto é ruim, às vezes é um líquido com gosto ruim. Ou então tem paciente que não quer tomar algum tipo de remédio específico porque o remédio é enorme, é difícil de engolir. Ou às vezes é um paciente até que está com dificuldade para engolir. Observa, por exemplo, se isso só acontece com um remédio em específico. Ou então se ele está tossindo, se ele está engasgando na hora de engolir, na hora de comer. Se isso for o caso, vale a pena falar com o médico que acompanha esse paciente para entender se dá para trocar formulação, ou se é um paciente que dá para amassar para oferecer ali de outra forma para ele, por exemplo. E se ele está com dificuldade de engolir, se ele está tossindo durante a refeição, se ele está sentindo uma sensação de entalo, precisa investigar, precisa acompanhar isso com um profissional fonoaudiólogo. Segunda dica: tente misturar nos alimentos ou até mesmo nas papas, nos iogurtes, por exemplo. Nem todo remédio pode ser amassado. Geralmente a regra é: se um remédio tem uma cápsula, então aquele remédio que a gente não consegue amassar ali, que a gente não vê o comprimido em si, porque ele é uma cápsula com pozinho, não pode abrir a cápsula. Eu sei que tem muito lugar que abre, mas a cápsula ela serve, ela faz parte ali da liberação do remédio, que às vezes é um remédio que precisa ter uma liberação mais prolongada, por exemplo. Então, não, na teoria não pode abrir a cápsula, mas se é um remédio que não tem uma cápsula, que dá para amassar ele, geralmente ele pode ser amassado, tá? E aí você pode amassar ele e colocar ele no meio da comida, no meio do feijão, por exemplo, ou então até dar junto com um iogurte, ou fazer ali um purê de frutas, por exemplo, fazer uma banana amassada e colocar no meio. Dá para fazer desse jeito também, não tem problema nenhum, tá, gente? Ah, mas vai mudar a absorção. Sim, alguns remédios, o ideal é ser dado, o ideal não, né? O remédio, quando ele precisa ser dado em jejum, aí tem que ser em jejum, não tem jeito. Mas se não foi falado nada, se não é falado, se o médico não lhe falou que o remédio precisa ser dado em jejum, aí ele pode ser dado junto com o alimento. Alguns dos remédios que precisam ser dados em jejum, por exemplo, são o alendronato, que é o remédio que é dado para osteoporose, ou então o omeprazol, o pantoprazol, a gente geralmente pede para dar antes da refeição, mas em alguns casos a gente até libera na hora da refeição. A levotiroxina, que é um remédio que trata hipotireoidismo. Geralmente os outros remédios não há grande problema em dar com a refeição. Pergunta para o médico, na vida das dúvidas. Mas isso de macerar, de misturar ali com a comida, é uma grande dica, uma das melhores dicas que eu tenho para dar e costuma funcionar super bem, viu? Ah, e também vale a pena perguntar para o médico se tem algum outro jeito, por exemplo, se você notou que é o gosto que está irritando, vê se tem um líquido ou um xarope com um sabor melhorzinho. Ah, mas o xarope ele tem açúcar. Ou então, eu coloquei o remédio ali no meio do iogurte, ele sentiu amargo. Posso colocar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de mel? Pode sim, gente. Geralmente, idoso com demência, ele já tem uma idade bem avançada, a gente não deve fazer restrição alimentar muito grande para ele. Mesmo que ele tenha diabetes, não vai ser ali o pouquinho do açúcar do xarope, que é bem pouquinho. Ou então uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de mel para adoçar, que vai causar problema para ele.
É muito mais problemático ele ficar sem tomar o remédio que ele precisa tomar, certo? Do que a gente fazer essas pequenas adaptações. Isso eu tô falando do idoso com demência, né? Que ele não compreende, tá? Então não faça restrição por conta própria. Não vai ser um pouquinho de açúcar que vai causar problema, não. Pode dar com uma frutinha, pode dar um xarope. Se for o único jeito de ele aceitar um xarope adocicado, tudo bem. Contenção de danos, que a gente fala, a gente precisa dar o remédio. A terceira dica é um pouco mais difícil de praticar sozinho, mas é tentar reduzir o número de remédios que ele está tomando. Faça uma revisão junto com o médico. Às vezes foi sendo acumulado ali remédios ao longo da vida, remédio que foi passado 20 anos atrás, eu nem sei se isso é mais necessário. O médico geriatra é o médico que mais costuma fazer isso, de realmente sentar ali com o cuidador para ver a lista de remédios. Talvez valha a pena procurar um médico para ver se realmente, né, dá para enxugar essa lista, usar menos remédios. Às vezes a gente consegue tirar até metade dos remédios do paciente sem que o paciente precise estar ali usando e que estava ali só incomodando, atrapalhando ele. Quarta dica é, mesmo eu fazendo tudo isso, não está dando para oferecer o remédio, ou então é um remédio que eu não posso misturar ali no meio da comida, eu preciso dar a cápsula inteira. E ele não toma, o que eu faço? Eu sempre dou a dica de dar esse remédio dizendo que é para alguma coisa que ele vai querer tomar. Por exemplo, eles costumam aceitar bem vitaminas, então pega aquele remédio e diz que é uma vitamina para ele ficar forte, para ele não ter dor. Eles costumam tomar. Ou então pega um sintoma que eles diz que tem, uma dor na perna, por exemplo. Diz que esse remédio é para dor na perna. Não, dona Maria, isso aqui é para sua dor na perna. Beleza. Ah, mas eu vou falar isso 4, 5 vezes ao dia. Sim, até porque muitas vezes ela nem vai lembrar. Ah, mas eu tô mentindo pro paciente. Lembra que a compreensão dele tá alterada? Ele não vai entender mesmo que você explique. Nesse caso, é uma mentirinha do bem e tá super autorizada, viu? E a última dica que eu dou é simplificar horários. Tem muita gente que, se o paciente toma 10 remédios por dia, a pessoa dá remédio 10 vezes ao dia. Quando o médico fala, olha, esse remédio aqui é para ser dado de manhã, esse também, pode dar todos juntos, gente, não tem problema. A não ser que a gente tenha falado no horário específico. Esse aqui tem que ser às 9 da manhã, esse tem que ser em jejum. Os que são em jejum não pode ser dado junto com os remédios, beleza? Mas se a gente não falou nada especificamente, a gente falou isso aqui é de manhã, esse aqui é de noite, é para concentrar tudo, gente. Não precisa ficar judiando, coitado do paciente, de hora em hora. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Precisa ficar judiando ali de hora em hora, indo lá incomodar ele, perguntando, falando que é hora de tomar remédio, porque ele vai ficar irritadíssimo. Então, tenta concentrar sim. Tem paciente que é o contrário, tá? Observa aí o seu paciente. Então, tem paciente, por exemplo, que ele não quer tomar muito remédio de uma vez só. Que às vezes, para ele é mais fácil a gente dar um remédio agora, aí daqui a 1 hora, 2 horas ele vai esquecer que já vai ter tomado, aí eu ofereço outro. Tudo bem. Não tem regra, mas para a maioria dos pacientes funciona super melhor a gente realmente tentar condensar. Então, assim, concentrar no mesmo horário, claro, respeitando ali o turno do dia, né? Aqueles remédios. Assim como tem muito remédio que não importa o horário. Pergunta pro médico, isso aqui eu posso dar de manhã, posso dar de noite. Às vezes a gente manda dar de noite por um comodismo, mas pode ser tomado em outro horário. Mas pergunta antes, tá bom? Se você quer saber mais sobre demência, quais são os sintomas do Alzheimer, da demência, eu vou deixar um vídeo aqui linkado também para que você possa saber mais sobre esse assunto. E esses dias eu também fiz aqui um vídeo para o canal explicando como dar banho em pessoas com demência, que costuma ser um outro momento bem estressante e delicado ali do cuidado. Não deixa de conferir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você precisa desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre saúde do idoso e do adulto. E já aproveita e deixa uma curtida, é o jeito de me estimular a continuar fazendo esse tipo de vídeo, porque dá bastante trabalho e é só através da curtida que eu entendo se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Tá certo? Até mais!